Agora nós vamos falar sobre o tipo de visto que você vai pedir. Né? Basicamente, você está aqui porque você vai pedir o visto B1 ou B2 turista, mas tem uma lista de outros tipos de modelos de visto que está lá no seu e-book. Você pode dar uma lida lá e, de repente, se você quiser mudar, da mesma forma você vai ter que responder a sua DR 160. Então, vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, quando você tem que dizer, especificar os seus planos de viagem. Tá? Aqui, ó. Aqui é onde você vai dizer o tipo de visto que você quer, né? O tipo de visto, e se o visto se dividir em 2 ou 1, ele vai abrir aqui embaixo, na outra opção. E aqui é onde você vai dizer os planos de viagem. Você repara que, olha só, que interessante, cadê? Você tem como você responder aqui qual é o seu plano de viagem, qual é a sua data de chegada nos Estados Unidos, tá? E a data de partida. Então, se você não souber o seu voo de chegada, não importa, isso aqui você não precisa dizer, tá? Porque aqui está se você souber. E aqui, qual é a cidade que você vai chegar? Aí sim, você tem que dizer a cidade que você vai chegar. Qual é a data de saída, a data de chegada nos Estados Unidos. Por exemplo, se você vai ficar 5 dias, tá? Vamos lá. Se você for ficar 10 dias, então você vai sair no dia 12 e vai chegar lá no dia 13, correto? Você vai sair no dia 14 e vai chegar lá no dia 15. Então preste atenção nisso, que é muito importante você ter isso em mente, isso escrito no papel, para você não errar nesse momento que pode ser perguntado para você várias e várias vezes. Um detalhe muito importante é que quando o cônsul está em dúvida com alguma questão sua, o que ele faz? Ele pergunta várias vezes, quase na mesma hora. Né? Ele faz uma pergunta, depois ele faz uma outra pergunta, aí ele volta e fala para você, olha, eu não entendi direito, qual é mesmo a data que você pretende viajar? E aí você não pode errar. Você tem que saber exatamente de qual a data que você vai viajar. Mas aqui, levando em consideração aqui, ó, a parte onde você tem que colocar os seus planos de viagem, olha, é tudo isso aqui. Né? Aqui seria os seus planos de viagem. E repara aqui embaixo, olha, onde você vai ter que colocar outro. Ou seja, se você tiver outros planos de viagem, se você vai para visitar outras cidades, você vai colocar aqui exatamente a saída e a partida, a saída e a partida, da mesma forma que você colocou lá que você está planejando, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, quando você vai visitar um museu numa cidade, tipo Nova York, e depois de passar 3 dias em Nova York, você está indo passar 10 dias em Orlando. Então você vai de um ponto A para o ponto B. Então seu plano de viagem é chegar em Nova York dia 10, sair dia 16, aí você acrescenta, aí chegar em Orlando dia 17 e sair dia 20 alguma coisa. Então esses seriam os planos de viagem, exatamente os locais que você vai viajar lá dentro. Não é seu plano de locais que você vai visitar, não. Tá? Não é isso. É o seu plano de viagem exatamente. Né? Data de chegada em cada ponto, inclusive dentro dos Estados Unidos, quando você sai de um estado para o outro. Beleza? Vamos para a próxima.